Olá, muito boa noite. Espero que estejam bem. Salve Maria. Vamos começar mais uma meditação hoje do Breviário da Confiança, dia 20 de outubro. Bondade e justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá. 20 de outubro, bondade e justiça. Segundo Bossuet, a bondade e a justiça divina são como os dois braços de Deus. Destes é a bondade e o direito. Tudo o que é de meritório aparece em todas as obras. É a bondade que faz. Deixem conduzir-se os homens pela bondade, e ela os encherá de benefícios e de munificências. A bondade e a justiça operam em campos diferentes. A primeira precede a segunda. O que ela, de princípio, institui é perfeição. Agrega-lhes, porém, depois o pecado, criando o terreno para a ação da justiça. Entre a bondade e a justiça há esta diferença. Ao passo que a justiça não invade as atribuições da bondade, essa se antecipa muitas vezes à ação daquela que, com munificência do perdão ao delinquente do pecado. Deus é justo, mas ele é bom também. E é naturalmente bom. Assim como a água que corre da fonte, o sol espalha naturalmente os seus raios, assim também Deus pratica naturalmente o bem, que quer naturalmente o bem. Sendo por natureza infinitamente bom e possuidor de riquezas infinitas, ele deve também, por natureza, ser benfazejo, literal, magnífico. Quando a justiça de Deus castiga o ímpio, não a move Deus, que não quer a perdição de ninguém, mas sim a malícia e a ingratidão que atraem a indignação e o castigo. Se Deus é naturalmente bom, por que o temor? E quem teme a justiça divina deve, com todo cuidado, fugir do pecado que tanto provoca. Fica aí hoje uma reflexão, né? Hoje foi bem breve. Deus é tão bom conosco, né? Será que há necessidade de ter um temor? Muitas vezes a gente tem muito medo e acaba que comete ainda mais pecados, mesmo tendo medo, né? Gosto muito de citar alguns santos e alguns diziam e ensinavam que devemos não ter temor a Deus, mas sim amor a Deus. E esse amor nos levar a algo maior do ser humano, que é querer agradar a Deus, ao invés de ter medo de Deus, né? Não pecar por ter medo, mas não pecar para não desagradar ao coração de Deus. Quando eu comecei a fazer isso, os meus pecados ficaram cada vez mais espaçados. Pecar, a gente sempre vai pecar, né? O maior pecador é aquele que acha que não tem pecado.
mas os pecados começaram a ter um espaço muito maior entre um e outro. Porque todas as vezes que eu pecava, que eu ainda peco, eu paro assim para pensar, sabe? Porque às vezes a gente peca sem pensar, levado pela emoção muitas vezes, quando a gente perde a paciência, enfim. E aí eu paro às vezes para pensar, às vezes eu paro para pensar, às vezes não dá tempo, mas muitas das vezes que eu paro para pensar, eu falo, poxa, esse sentimento agrada ou desagrada o coração de Deus? E aí acaba que a gente acaba pensando e não fazendo, e não pecando, e aí tem um espaço um pouquinho maior entre cometer um pecado que realmente vai machucar o coração de Deus e outro, né? A gente busca sempre não pecar, não desagradar ao coração de Deus. Mas quando isso acontece, acaba acontecendo num período um pouquinho mais extenso um do outro, né? Que possamos ter a graça da santidade e de cada vez mais pecar menos. Fiquem bem, fiquem com a Virgem Maria, uma boa e santa noite e uma excelente semana. Amanhã estaremos aqui para mais uma meditação. Um beijo, até amanhã.